Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a última atualização do formulário I-140 da USAS. Pois é, esse mês, dia 21 de outubro de 2024, entra em vigor a obrigatoriedade de mandar a nova versão do formulário I-140. Por isso é tão importante, antes de mandar o seu processo, estar entrando no site da USAS e conferindo qual que é a última versão do formulário. Ok? Então, hoje, eu e Flavinha estamos aqui para mostrar para vocês como que é esse formulário, como você vai preencher esse formulário para evitar que você cometa aí algum deslize e comprometa todo o seu processo. Vem com a gente. Justamente, como a Thali disse, acho que é muito importante que a gente passe essa atualização, principalmente para self-petitioners, né, que estão fazendo essa petição sozinha, que sempre gera uma insegurança na hora de fazer esse formulário. Então, queremos mostrar para vocês aqui como é que, primeiro, como é que acha essa versão do formulário, né, como é que acha o formulário, o que está escrito, quais são as orientações do site da USS em relação a ele. Queremos mostrar, né, um preenchimento de um formulário para guiar vocês aí nesse processo. Então, aqui no site principal da USAS, vamos digitar lá em cima, I-140, o número, né, o nome do formulário principal da petição. Então, tanto para quem está fazendo EB1 quanto quem está fazendo EB2 vai usar o mesmo formulário. Então, vê aqui a última informação que eles soltaram em relação a esse formulário, foi no 30 de setembro. Então, é sempre bom ver a questão aqui da data de edição. Então, o que eles estão falando, né? Essa informação foi em junho de 2024, onde eles falam que a partir de 21 de outubro, eles apenas vão aceitar essa edição que está aqui no site desde o dia 7 de junho. Antes dessa data, vai ser possível, né, usar a versão que era de 1º de abril, que a gente até tem o vídeo anterior. Então, estamos fazendo esse vídeo com esse intuito de atualizar o formulário, que eles relembram que as datas têm que ser escritas no formulário, quando pergunta a data de nascimento, quando pergunta alguma data, que seja a data, né, no formato americano, que é o mês, dia e ano. Então, aqui nós vamos baixar. Quem tiver dúvida pode baixar também, tanto o formulário quanto a instrução do formulário, que aqui vai estar escrito tudo. Então, eu vou baixar o formulário em si, vou salvar uma versão, né, dele para preenchimento. E aqui eu queria mostrar também que no alerta do site da USS, onde a gente tem, nós às vezes recomendando que as pessoas sempre venham nesse newsroom e vejam as novidades, voltaram em setembro, 23 de setembro, nós até colocamos nos nossos, né, nas nossas redes sociais, que finalmente soltaram as instruções de como preencher os 140 para self-petitions na questão da taxa do asilo, dos $300. Então, aqui tem a instrução que lá na questão, né, na parte 1, na questão 5, devemos responder não, e na questão 6, devemos responder sim, e adicionar a taxa de $300 do Asylum Fee, mais a taxa do formulário, que é 715, então esse formulário vai ter o custo de $1.015. Então, vamos seguir essas instruções aqui dadas pela USCIS. Então, essa é a versão do formulário que nós fizemos aqui o download. Então, é sempre bom conferir a data dele, então tá com a data válida, tá vendo? Validade até fevereiro de 2026. Essa parte de cima não precisa preencher, é a própria para o uso da USCIS ou para quem tem advogado, o advogado vai preencher. Quem é self vai começar a preencher a partir daqui. Então, primeiro, sobrenome, último sobrenome. Nós, brasileiros, temos normalmente todos os nomes, os últimos nomes aqui, né? Então, se fosse eu vou colocar de Oliveira da Silva, como se fosse alguém, né? É como se conforme passaporte. Então, vou criar aqui. Então, você precisa normalmente colocar só primeiro e último conforme passaporte, não tem que preencher. Tem gente que fala que pode colocar, né? Se você pode colocar o NA aqui, que não se aplica, eu às vezes deixo vazio, não tem companhia ou organização, porque você, no caso de tanto B1 ou B2, está fazendo o self-petition, então não precisa de preencher. Aqui vai preencher os seus dados, né, do mailing address. Então, vou seguir a mesma ordem lá do nome que eu inventei, Ana. Silva vai colocar o endereço, sempre segue seu endereço aí.
15, não dá para colocar vírgula, número 64, apartamento 201, cidade, vou colocar. Quem está no Brasil não consegue preencher esses itens aqui, teria que pular direto, somente quem está nos Estados Unidos consegue preencher esses dados de estado e zip code, senão você tem que preencher aqui. Não pode colocar traço, Brasil. Então, aqui é onde todo mundo tem mais dúvida, então lembra lá da instrução, por causa da taxa de asilo. Na pergunta número 5, tem que responder não, e na pergunta número 6, sim. Essa é a instrução deles para identificar que você vai pagar $300 de asilo. Não tem nada a ver, eu sou um self-petition, eu tenho uma empresa que não tem essa quantidade, não importa. Isso aqui é como eles não fizeram formulário com esse campo, eles criaram essa maneira de identificar os $300. Então, é dessa maneira. Não deixe sem preencher. Quem está deixando sem preencher está tendo formulário devolvido. Então, é importante deixar não e sim aqui. Se você nunca teve um Social Security, não coloca. Se não tem conta também, normalmente não vai colocar. E aqui, então, para quem for National Interest Waiver, vai o NW, vai preencher aqui a segunda página, vai colocar o NW, que também não preenche, que é para você, para consertar uma petição anterior. Schedule A é para algumas turmas, para médico, fisioterapeuta, quer dizer, é para fisioterapeuta e enfermeiros, mas que estão fazendo Schedule A, que é que não precisa do Labor Certification, então não, vocês que são self, mesmo que sejam essas profissões, não preenche esse campo. Aqui pode repetir o nome de novo. Então, não teve muita mudança nesse, na verdade, foram pouquíssimas praticamente não teve mudança em relação ao anterior. Eu estou inventando aqui o número, eu nem sei se ele está igual. Data de nascimento do aplicante, importante, mais uma vez, de colocar aqui mês. Então, fazer quem que nasceu dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro de 1990. Nasceu em São Paulo. São Paulo. País de nascimento. E que, no caso, essa pessoa nasceu, num país, na verdade. Se ela nasceu num país, mas ela é cidadão de outro, então, se for Brasil, você vai só colocar isso. Esse campo aqui só precisa preencher quem está fazendo a petição e está dentro dos Estados Unidos. Se você não está dentro dos Estados Unidos, não precisa de preencher, por mais que você tenha um I-94 válido, tenha um visto de estudante ou de turismo, não precisa de preencher esse campo se você não está nos Estados Unidos. Para quem está fazendo, essa aqui é uma informação bem importante, essa parte 4 do formulário, porque aqui é onde vai sair o comando para que, após a sua aprovação, para onde a sua petição vai ser enviada. Se você for fazer o processo consular, aqui você está comunicando para a ICS que, após a aprovação, para qual consulado que eles vão mandar essa petição. Então, quem está fazendo do Brasil, o formulário, no caso, só pode preencher Rio de Janeiro, que é o único consulado no Brasil que faz entrevista de visto de imigrante. Então, você preencheria isso. Se a pessoa está nos Estados Unidos e vai fazer um ajuste de status, aí ela tem que comunicar aqui, que está nos Estados Unidos e vai aplicar para um ajuste de status. Tirando isso, não preencheria, esse campo. E aqui, se ele estivesse nos Estados Unidos, ele ia continuar preenchendo essa informação também, de qual que é o país que ele morava antes, qual que é o endereço nesse país que morava antes de morar nos Estados Unidos. Aqui, para quem tem nomes, em alfabeto diferente, tem que preencher corretamente o nome.
você está preenchendo outros formulários com esse formulário, então, no caso, se você tiver nos Estados Unidos e estiver mandando um ajuste, tiver current, estiver mandando um 485, estiver mandando um 131, estiver mandando um 765, você vai colocar sim. Se você não estiver mandando nada disso, coloque não. Até uma mudança que a gente fez em relação ao nosso outro vídeo, porque aqui eu colocava o ETA, mas acho que agora está bem absorvida essa questão do ETA, então eu não colocaria mais observação aqui. Aqui tem que perguntar se essa pessoa já esteve em um procedimento, algum removal, né? Você tem que falar sempre a verdade. Se já teve alguma petição de imigrante preenchida por essa pessoa. Então, se a pessoa já teve alguma petição de família preenchida, se ela já mandou, se for um refile, você vai marcar yes aqui. Aqui também os dois outros campos são de label certification, então não se aplica para o self, também preenche não. E aqui, informações adicionais, o peticionário é um self-aplicante, então vai marcar sempre self aqui e não preenche todos os outros. Isso aqui é para quando tem sponsor. Então, é nesse caso que teria que preencher, não precisa preencher nada aqui. Se for um individual preenchendo, eles pedem para você colocar a sua ocupação. Então, aqui é sempre uma dúvida, porque depende muito, acho que da pessoa, da área que ela está. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como se fosse um project manager. E tem gente que você pode colocar o salário, mas aqui sempre é a estimativa do salário que você espera receber, né? No caso, é muito ruim preencher esse aqui para quem está, por exemplo, num país com moeda fraca como o Brasil, porque você pode converter seu salário e aparecer aqui que é, sei lá, 15 mil dólares. Então, eu às vezes nem gosto de preencher, eu deixo a critério, né? Fica a critério de cada pessoa. Não tem problema não preencher, mas você vai sinalizar, tipo, qual que é a ocupação atual. A ideia seria a ocupação atual daquela pessoa e quanto que você ganha. Então, eu acho que às vezes isso aqui pode soar mal e eles também não é um campo de rejeição do formulário e nem um campo tão importante. Então, aqui fica a critério se quer responder ou não. Esse campo hoje é um campo bem importante, porque acho que a primeira coisa que o oficial vem e olha, ele quer saber o que você está planejando fazer. Muitas vezes ele nem lê a cover law toda, mas ele quer saber qual que vai ser o seu cargo nos Estados Unidos, qual que é o seu job, qual que é a função que você vai exercer. E aqui mora um grande risco do self, porque às vezes a pessoa tem tantas frentes ou não acha uma profissão equivalente para ela exatamente igual, porque a ideia do soft code, quando ele existe, é de uma função única. E às vezes nem sempre você vai achar uma pessoa com função única combinando todos os soft codes. Então, é uma coisa que eu tento ter cautela aqui como preencha, mas que ela esteja muito alinhada com o que você está planejando fazer, quais são os cargos que você ocuparia, tentar fazer um mix. Se você não tiver uma profissão única, então, nesse caso aqui, eu vou supor como se fosse uma pessoa especializada na área de manufatura, vou colocar uma project manager. Até existe um código para Project Manager, mas existem várias variações nos Estados Unidos para essa função, dependendo de onde ela atua. Então, nesse caso, eu não colocaria o código, porque é uma pessoa de frentes diferentes. E aqui eu tentaria explicar de forma bem objetiva qual que seria a descrição dessa pessoa, do cargo dessa pessoa aqui, desse no Technical Job Description, para que seja bem alinhado com o que está propondo fazer. Vamos continuar aqui de uma forma resumida. Eu tentaria alinhar muito isso próximo que a pessoa está propondo fazer lá no seu proposal, ou na sua profissão. Talvez seja uma coisa muito personalizada. Eu vou dar um exemplo aqui. Para ajudar vocês. Se você tiver uma profissão que é muito clara, a função é muito clara, ela é igualzinha nos Estados Unidos, ela é igualzinha no Brasil, a mesma coisa é limitar, né? Tudo bate, coloque a mesma coisa e copie lá do SOC Code ou lá se você buscar SOC Code, você vai achar no site do BLS. Então, esse aqui é muito ruim de copiar porque vai ser uma questão totalmente adaptada para cada profissional. Mas é bom vocês saberem que é um dos primeiros itens que o oficial olha quando ele olha a petição, ele vem querer saber o que essa pessoa vai fazer.
Vou colocar, essa é uma função que às vezes ela é uma função full-time, então senão você teria que colocar que é menos, né, se ela for menos de 40 horas, é uma profissão permanente, e ela também não é uma profissão nova, porque ela existe aqui, você pode colocar o salário, né, por ano, não sei, a gente pode buscar lá quanto que custa um project manager, mas eu vou chutar aqui em torno de $100.000 por ano. Bom, mas é sempre bom estar tudo alinhado. Se você tiver o código, tenta buscar lá né, para que isso saia alinhado com o que está escrito lá no BLS. Worksite location seria o lugar de trabalho, então não tem, não preenche. E aqui é uma parte importante, que é dos dependentes, que você tem que listar quem serão os beneficiários da sua petição, que é sempre marido, esposa ou filhos menores de 21 anos. Porque quando chegar a aprovação, também vai chegar né, a documentação toda para essas pessoas que você listou. Então, vamos supor que esse aqui é o marido dela. Vou colocar a mesma coisa, uma data de nascimento aqui para ele. E aqui é a mesma coisa da questão do ajuste. Vai estar fazendo por ajuste de status ou vai estar fazendo consular? Você também vai sinalizar o que eles vão ter que fazer com esse dependente seu, como que vai ser. Então, no caso, como essa aqui eu falei que estava fazendo consular, vou seguir o dependente para a mesma coisa. Então, não está aplicando para ajuste, vai fazer, porque quando for mandar a documentação para o NVC, vai mandar dessa pessoa também. Então, faz de conta que a Ana aqui também tem uma filha, que pode colocar o child, ou no caso, ou pode colocar daughter, qualquer um dos dois. Está aplicando para ajuste? Não. Está aplicando para um Visa Abroad. É um sinal que eles vão mandar isso aqui para o NVC. Então, você poderia listar até 6 dependentes. Quem tem mais de 6 dependentes teria que colocar na folha extra, na última página. Senão, não precisa nem preencher os outros aqui. Ou simplesmente você coloca que não se aplica também. Aqui, você coloca os dados do peticionário. Aqui seria o peticionário ou alguém autorizado, porque às vezes quando, né, mas no caso, usa sempre do peticionário. Seria repetir de novo o nome da peticionária. Telefone, não dá para colocar telefone, se não for telefone americano, não dá para colocar, então às vezes você coloca aqui, mas vai estar sempre incompleto. E aqui, né, tanto o daytime quanto o outro, e aqui um e-mail do peticionário. Eles pedem para colocar e-mail, mas somente no caso do Premium Process, que eu sei que eles usam esse e-mail para fazer comunicação. Tirando isso, a não ser, né, depois da fase do NVC, mas não manda, na fase desse formulário, eles não mandam nada para esse e-mail ainda. Mas é bom que esteja preenchido. E esse é um dos pontos aqui mais importantes desse formulário, que é onde o peticionário tem que assinar. Então, esse é o ponto de conferência, assinar a caneta preta, a data, então vai ser um ponto né, são 2 pontos de rejeição nesse formulário, se não tiverem preenchidos aqui, e o lá na frente, na primeira página, aquele sim e não, então são pontos que tem que estar, né, preenchidos. Aqui, no caso, para quem usou intérprete, normalmente a gente vai deixar aqui em branco, prepares, que é alguém autorizado para fazer a preparação desse formulário, tem que ser, normalmente o prepare é uma figura que foi autorizada né, autorizada diante da imigração. E aqui seria a página para você colocar alguma coisa extra que não coube lá na frente, você traria para cá. Então, faz quando você quer descrever melhor aquela função sua, alguma coisa você pode fazer referência aqui. Mas, basicamente, é esse o formulário. Eles pedem para quando for imprimir,
ter certeza que vai sair todo impresso, a questão é essa data aqui, qualquer edição dele saia impressa, quando for enviar, eles pedem isso nas observações. Então, basicamente é esse o formulário, sem muitas novidades, mas acho que para atualizar em relação ao que a gente tinha feito, né, no passado, espero que ajude vocês aí no preenchimento de vocês. Filha, Flavinha sempre maravilhosa, impecável. Então, como ela falou, a gente espera que ajude vocês aí nesse preenchimento dessa nova versão, que, como a gente falou, vai ser obrigatória a partir de 21 de outubro de 2024. Então, fique atento e com toda essa bagagem de conhecimento que a gente passou aqui, a gente espera que você faça um bom preenchimento. Sucesso na sua jornada, pessoal. Tchau, tchau.